Para a palestra de hoje, teremos como tema e reflexão solidão, uma abordagem à luz da doutrina espírita, e quem irá contribuir, nosso companheiro Naim Dutra, ele é lá do Centro Espírita Joana d'Arc. Naim, seja bem-vindo, que Jesus o abençoe, um bom trabalho, uma boa palestra, seja a primeira de muitas a estar conosco aqui. Boa noite a todos. Vamos então ter uma leve conversa sobre o que é a solidão, porquê da solidão e como viver com a solidão e na solidão. A gente, ouvindo as músicas, a gente percebe tantas músicas, né, que falam sobre solidão, tantas poesias, tantos lugares a gente ouve pessoas, filmes, falando de solidão. E tem uma que muito provavelmente todos vocês devem conhecer, que ela fala: a solidão é fera, a solidão devora. É a amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, causando descompasso no meu coração. Mas aí a gente tem uma outra, da Elis Regina, que ela fala: eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz. E por que eu tenho, por que eu quero uma casa no campo? Para eu ficar lá tranquilo, né? Me afastar da correria do dia a dia, né? Para ficar muitas vezes sozinho. Então, veja bem, olha os dois lados, né, da solidão. Será que a solidão é uma fera? Ou será que a solidão é essa casa no campo? Platão, ele nos fala que a solidão é o ateliê onde o artífice de si mesmo, ou seja, o artesão de si mesmo, o atento artífice de si mesmo, trabalha a matéria-prima da vida. E ele continua falando que não há arte nem beleza em geral sem ela, sem a solidão. E a gente vê então como quando o artista ele quer produzir uma obra-prima, ele não faz isso em público, né? Ele se isola, ele procura a solidão, ele procura ficar sozinho. E Platão fala, né, não há arte nem beleza em geral sem ela. Mas vamos abrir um parênteses e falar o que é a beleza. Existiu, né, houve um poeta romano, na época do Império Romano, um poeta latino, Ovídio, na época de Cristo. E em um de seus livros, A Arte do Amor, ele usa um texto, uma frase sobre a beleza que é muito bonito, e ele fala o seguinte: a beleza é um dom frágil. Tudo que se acrescenta ao tempo a diminui, e ela se gasta com sua própria duração. Nem as violetas, nem os lírios desabrochados florescem sempre, e caída a rosa só resta o espinho. Também tu terás em breve cabelos brancos, terás em breve rugas que ressecarão tua pele. Trata de fortalecer agora mesmo o teu espírito, que há de durar e será o sustentáculo de tua beleza. Olha que interessante, né? Então é na solidão que a gente produz essa beleza que vem de dentro. Mas como eu estava falando, será que a solidão é essa fera? Ou será que a solidão é essa casa no campo? E será que nós realmente sofremos de solidão? Talvez a gente esteja sofrendo daquilo que Platão também falava, que é o esvaziamento das palavras, do sentido das palavras, né? Talvez o que a gente sofra é de isolamento e não de solidão. Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar uma cidade no interior que tenha 10 mil habitantes. E vamos pegar São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. Onde é estatisticamente comprovado que as pessoas sofrem mais de solidão? Nessa cidadezinha de 10 mil habitantes?
ou em São Paulo. Muitas vezes a pessoa está lá dentro do ônibus, né, 6 horas da noite, voltando para casa, o ônibus lotado, o trem ou o metrô lotado, às vezes sentindo até o calor da respiração da outra na nuca e se sentindo sozinho, né? Então, a solidão não é a ausência do outro, a solidão é a ausência de nós mesmos. Dizem, né, que a solidão é quando a gente perde a nossa alma e procura por ela em outra pessoa. Estar sozinho é se sentir vazio. E o problema é que, na maioria das vezes, quando a gente se sente sozinho, quando a gente está sofrendo, não da solidão, mas do isolamento, quando a gente está vazio, a gente espera que o outro nos preencha. Mas como que o outro vai me preencher? É impossível. E a gente percebe tantas vezes, né, principalmente em músicas, a gente ouve falando, que eu preciso encontrar a minha outra metade para me completar. Mas não existe uma outra metade. Eu não fui feito pela metade, né? Eu preciso estar inteiro para que eu possa ter um bom relacionamento. Eu até vi uma vez um palestrante falando, eu achei interessante, ele falando que o seguinte: eu não quero alguém para me completar, porque eu já sou completo. Eu não preciso de alguém para me completar, eu preciso de alguém para me transbordar. É diferente, né? Então, duas pessoas inteiras que se encontram e que se amam, elas não vivem um grande amor, né? Se eu te amo e sou inteiro, e você me ama e você também é inteiro, nós vamos viver dois grandes amores. O meu amor por você e o seu amor por mim. Esse é o amor verdadeiro. Só lembrando, caso vocês tenham alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem me interromper, fazer alguma pergunta que a gente vai conversando a respeito, tá? E aí, tem um filme interessante, se vocês quiserem assistir. Na verdade, são 3 filmes, eu assisti só o primeiro, dizem que é muito bom, os outros 2 são muito bons. Se chama Antes do Amanhecer. É um filme simples, não é nenhuma superprodução, mas basicamente a história é um rapaz que estava na Europa, um americano, ele estava vindo da Polônia, estava dentro do trem e ia parar na Áustria e pegou o avião para ir para os Estados Unidos no outro dia. E ele conhece uma moça aproximadamente uns 20 minutos antes dele descer do trem, e ela estava indo para a França. E aí o trem para, ele desce, mas depois ele volta correndo e decide chamá-la para que eles possam se conhecer direito. Ela decide descer, mas contando que não haveria nada entre eles, que seria somente amizade. Ele aceita, então eles realmente percebem que gostam muito um do outro. E aí, como sempre, acaba acontecendo uma coisa a mais. E tem um momento que ela fala, não lembro qual a situação, mas ela fala: mas a sua namorada não vai gostar disso. Então ele diz: mas eu não tenho namorada. Ela diz: mas eu não acredito, uma pessoa tão completa como você, um rapaz bonito e inteligente como você, eu não acredito que não tenha quem queira. Então ele fala: não é que não tem quem queira, é que, se eu for bem sincero comigo mesmo, eu prefiro morrer sabendo que fui bom em alguma coisa, sabendo que eu me superei de alguma forma, do que simplesmente ter vivido um relacionamento medíocre. E olha que interessante. Quando é que as pessoas vivem um relacionamento medíocre? Quando elas se sentem metade. Quando ela precisa que o outro a complete. Nesse momento, essas pessoas estão vivendo um relacionamento medíocre. Mas todo relacionamento medíocre pode se tornar um relacionamento proveitoso, né? Lembrando que não existe relacionamento perfeito. Existem relacionamentos possíveis. E essa possibilidade faz com que o relacionamento cresça. E cresça a ponto de estar o tempo todo buscando a perfeição.
Mas então, se eu vou estar o tempo todo buscando a perfeição, eu nunca vou ser feliz num relacionamento? A questão não é bem essa, porque no universo, a perfeição só é Deus. Só Deus é perfeito. E nós iremos, o tempo todo evoluindo em busca dessa perfeição. Mas como eu estava falando, nós não sofremos de ilusão, de solidão. O que nos causa dor é o isolamento. O ser humano vive em sociedade, né? Nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos uns dos outros. E aí a gente precisa ter cuidado com relação a essa afirmação, porque precisar do outro é diferente de depender do outro. E a gente esquece disso. Muitas vezes a gente passa a depender da outra pessoa, quando na verdade a gente só precisa. Da mesma forma que o outro precisa de mim, eu também preciso do outro. Da mesma forma que eu não devo depender de uma outra pessoa, a outra pessoa também não deve depender de mim. Mas para que eu viva em sociedade, eu tenho que ter uma vida interna. Quem não tem vida interna, quem não tem vida interior, não consegue viver em sociedade. Porque a sociedade vai fazer com que essa pessoa se sinta extremamente solitária. Como eu estava falando, a solidão não é a ausência do outro. A solidão é a ausência de nós mesmos. E aí existe um paradoxo, uma coisa interessante, porque parece que a condição primeira para que eu não me sinta sozinho, para que eu não sinta a solidão, para que eu não me sinta isolado, melhor dizendo, a condição básica, primeira, para que eu não me sinta isolado, é justamente a solidão. Eu preciso da solidão para eu não me sentir isolado. Parece meio paradoxal isso, mas por que eu preciso dessa solidão, então, para eu não me sentir isolado? Porque é através dessa solidão, dessa casa no campo, que eu vou começar a me conhecer, que eu vou começar a escutar os meus sentimentos. E com relação a escutar os sentimentos, gente, tem uma coisa muito importante, muito interessante, que a gente se esquece de fazer. A gente fica lutando contra os sentimentos, pensando, eu não posso me permitir sentir isso que eu estou sentindo. Olha, eu tenho o direito de ter qualquer sentimento, seja ele qual for. Mas isso não me dá o direito de ser cruel. Tá? Eu tenho o direito de ter o sentimento da raiva, por exemplo. Eu posso ter o direito de ter o sentimento do ciúme, por exemplo. Isso não me dá o direito, como eu disse, de agir de acordo com esse sentimento. Mas por que eu posso me permitir ter esse sentimento? Para estudá-lo. Por isso nós precisamos escutar os nossos sentimentos. Porque se esse sentimento que eu estou tendo é um sentimento de raiva, por exemplo, que está me trazendo angústia, se eu lutar contra ele, eu nunca vou saber o porquê esse sentimento está crescendo dentro de mim. Agora, a partir do momento que eu me permitir senti-lo, aí sim eu vou poder estudá-lo. E com relação a isso, a Joana de Ângeles, ela nos ajuda muito, porque ela fala que a gente precisa, nesses momentos, entrar em introspecção, entrar para essa nossa casa do campo e começar a meditar. E ela fala uma coisa interessante com relação a essa meditação. Sempre dizem que meditar é não pensar em nada, mas sempre que a gente fala para uma pessoa, não pense em nada, aí a pessoa começa a pensar em tudo. O nosso pensamento fica como se fosse um macaco, pulando de galho em galho. E a Joana de Ângeles fala, nesse momento, quando a gente começar a fazer essa introspecção, quando a gente começar a ficar no nosso canto para se conhecer, ela diz o seguinte: não lute contra o pensamento. Deixa vir qualquer pensamento, deixa ele, não lute contra ele. Ela fala o seguinte, porque como a gente não está ainda acostumado a fazer isso, esse nosso momento
de ficar meditando, a gente se assemelha a um lago que está com a superfície tranquila. Só que o fundo do lago muitas vezes está sujo. Então esse pensamento, né, que está vindo, vários pensamentos que estão vindo, são justamente a sujeira lá do fundo que vão vindo à tona. Por isso eu devo permitir que eles venham, para que eu jogue eles fora. Então, durante muito tempo, a gente vai ficar dessa forma, permitindo os pensamentos virem até que a gente consiga realmente acalmar, jogar fora tanto lixo que a gente carrega, porque a gente carrega muito lixo mental. Então, nesses momentos, a gente começa, sim, limpar dentro de nós para começar a ter uma vida interior. E aí, só assim, a gente vai conseguir ter relacionamentos saudáveis, independente de quais sejam esses relacionamentos. E desde que o relacionamento seja saudável, esse relacionamento é amor. Independente de qual forma que esse amor esteja se manifestando. A espiritualidade, né, já deixou bem claro que no planeta Terra, os seres do planeta Terra ainda não conseguem amar da forma que o amor realmente deveria ser. Numa conversa com Pedro, no livro A Boa Nova, Jesus nos fala que o amor é a essência da vida, ou melhor, que a essência do amor é o ato de doar. A renúncia é o seu ponto de apoio. E ele fala o seguinte para Pedro: mesmo que todos os nossos amigos da terra se transformassem um dia em nossos algozes, ou até mesmo em nossos adversários, eles jamais conseguiriam nos privar da alegria infinita de um dia lhes haver dado alguma coisa. E ele fala também, né? Não existe maior amor do que este, o de alguém dar a vida por um amigo. E é interessante porque a amizade, ela deve ser a base de tudo. Qualquer relacionamento, se não existir a amizade, está fadado ao fracasso. E no livro do Khalil Gibran, vocês devem conhecer, o livro O Profeta, o livro é uma história muito interessante. É um homem mais velho que vivia numa ilha, né, uma ilha habitada, várias pessoas moravam lá com ele. As pessoas sabiam que ele era uma pessoa mais evoluída, que ele tinha muito conhecimento, mas nunca deram um real valor a ele. Aí um dia ele decide ir embora. Então todos reúnem na praça e pedem para que ele fique. E um homem fala uma coisa interessante para ele, ele diz o seguinte: muitas vezes em nossas vidas nós amamos muito, mas o nosso amor é tímido e se esconde por trás de um véu. E esse amor decide se mostrar justamente quando já é tarde demais, pois tem sido sempre assim com o amor. Ele só percebe a sua profundidade na hora da separação. Olha que interessante. Você pode até saber que você ama alguém, mas a profundidade desse amor, na maioria das vezes, você só vai ter conhecimento, noção dela, naquele momento da separação. Então, várias pessoas pedem a ele, a esse profeta, para que ele fale sobre vários temas. Então, um jovem pede a ele que ele fale sobre a amizade. Ele fala mais ou menos o seguinte: vosso amigo é a satisfação de vossas necessidades. Ele é o campo que semeais com carinho e colheis com agradecimento. É vossa mesa e vossa lareira, pois ide a ele com vossa fome e o procurei em busca de paz. Quando vosso amigo manifesta o seu pensamento, não temais o não de vossa própria opinião, e não prendais o sim. E quando ele se cala, que o vosso coração continue a ouvir o seu coração, pois na amizade, todos os desejos, esperanças e ideais nascem e são compartilhados sem palavras, numa alegria silenciosa. Quando vos afastais do vosso amigo, não vos aflijais, pois aquilo que vós mais amais nele poderá tornar-se mais claro em sua ausência, assim como para o alpinista a montanha parece mais clara
vista da planície. E que não haja outro intuito na amizade, senão a evolução do espírito, pois o amor que busca outra coisa, que não seja a revelação do seu próprio mistério, não é amor, mas uma rede armada, e somente o inaproveitável é nela apanhado. E que o melhor de vós próprios seja para o vosso amigo. Se ele deve conhecer o fluxo de vossa maré, que conheça também o seu refluxo. Pois que pensais seja o vosso amigo, a fim de que o procureis somente para matar o tempo. Procurai-o sempre com horas para viver. Pois o papel do amigo deve ser o de preencher a vossa necessidade, e não o vosso vazio. E que na amizade exista sempre o compartilhar dos risos e a doçura do momento, pois no orvalho de pequenas coisas o coração encontra a sua manhã e se sente refrescado. Olha que interessante, né? Principalmente quando ele diz, né, que o papel do amigo é o de encher a vossa necessidade e não o vosso vazio, porque quem tem que encher o meu vazio sou eu, com a minha vida interior, para que eu possa viver um relacionamento na sociedade, para que eu possa ter uma vida social. E com relação a uma coisa que ele falou também, um amigo meu, já há muito tempo atrás, ele me falou uma coisa tão profunda que eu acho que até hoje ele não tem noção do que ele me disse. Na época ele tinha 16 anos, olha a sabedoria desse menino. A gente estava conversando, né, na minha casa, e de repente a gente ficou em silêncio, um certo tempo calado, e ele virou para mim e disse: a gente está ficando amigos, né? Eu virei para ele: sim, estamos ficando amigos, mas por que você está falando isso? Aí ele falou: é porque a gente ficou calado e não sentiu necessidade de conversar. Olha que interessante. Quando você fica calado com alguém e não sente necessidade de conversar, é porque o seu coração está ouvindo o coração da outra pessoa. Aí existe o amor verdadeiro. Aí existe a amizade. Algum comentário, gente? Bom, então vamos continuar. Tem uma música de uma cantora francesa, Dalida, né? Na verdade, ela nem é francesa, ela é egípcia. A história dela é bonita e triste ao mesmo tempo, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque apesar dela ter sido uma mulher muito bonita, porque ela inclusive ela foi Miss Egito, depois ela foi para a França, começou a cantar e sempre fez sucesso na Europa, nos Estados Unidos, Japão, sempre esteve atrás dessa, desde a década de 50 até a década de 80, quando ela morreu. E ela se matou, justamente porque ela não suportou a solidão, apesar de estar o tempo todo cheia de pessoas em sua volta. Mas tem uma música dela que chama Pour ne pas vivre seul, que é para não viver só. E ela fala mais ou menos o seguinte: para não viver só, alguns vivem com riso, alguns vivem com um cão, alguns vivem com uma lembrança. Alguns vivem em um palco, alguns amam uma lembrança, uma sombra, não importa qual. Para não viver só, alguns fazem filhos, fazem crianças que são só, como todas as crianças. Para não viver só, eu te amo e te espero e te aguardo, para ter a ilusão de não viver só. E ela continua: para não viver só, alguns vivem para a primavera. E quando a primavera termina, vivem para a próxima primavera. Alguns constroem catedrais, onde todos aqueles que são sós se agarram a uma estrela. Para viver só, alguns fazem amigos e os reúnem nas noites de tristeza. Alguns vivem por seu dinheiro, seus sonhos, seus palácios, mas nunca, jamais alguém fez um caixão com 2 lugares. Para viver só, eu te amo e vivo com você. E você é só comigo, e eu sou só com você. E nós vivemos como aqueles que querem se dar a ilusão de não viverem sós. Olha que interessante. E a gente vê tantos relacionamentos assim, né?
Tantas vezes eu busco uma pessoa para que eu deixe de me sentir só, mas eu vou continuar sendo só na companhia dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa vai continuar sendo só na minha companhia, porque ninguém vai acabar com a minha solidão e eu também não vou acabar com a solidão de ninguém. Somos nós que vamos acabar com a nossa própria solidão. E aí, nessa situação de estarmos, né, só, a gente percebe que, como eu estava falando, a gente passa a perceber a necessidade de se autoconhecer. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade sobre o seguinte: existe uma maneira, qual é a maneira mais prática e eficaz que tem o homem de evoluir nessa vida, né, e atingir mais rapidamente a plenitude? E aí um espírito responde: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. E quem disse isso foi Sócrates. Na verdade, essa frase não é do Sócrates, essa frase ficava no templo de Éfeso, mas foi o Sócrates que entendeu essa frase, né, e passou a utilizá-la. E é interessante, abrindo um parênteses, depois eu volto nisso, se eu esquecer, vocês me lembram, por favor, falar alguma coisa sobre Sócrates, aquilo que ele dizia, né, só sei que nada sei. Veja bem, mas o Sócrates é tido como um dos homens mais inteligentes que já passou pelo planeta Terra. E ele fala, só sei que nada sei. Será que ele estava sendo hipócrita? Como uma pessoa com tamanho conhecimento dizia que não sabia de nada? E nisso eu lembro de um palestrante espírita, ele é de Brasília, inclusive ele, na época, quando ele disse isso, ele dava aula na faculdade de Brasília, não sei se ele ainda continua lá, mas ele falou uma coisa muito importante, muito interessante com relação à sabedoria, ao conhecimento. Ele diz que sempre, na primeira aula, né, de determinada turma que ia começar, a primeira coisa que ele fazia era entrar na sala e dizia para todo mundo: existe uma diferença entre vocês e mim. Vocês pensam que sabem, eu sei que não sei. E aí ele explicava que o conhecimento é como se fosse um balão. Dentro do balão está o que a gente sabe, está o que a gente conhece. O lado de fora do balão está o que a gente desconhece. Então, quando a gente conhece pouco, o balão é pequeno. E, consequentemente, o contato que a gente vai ter com o mundo exterior também é pequeno. O balão é pequeno, então eu vou ter pouco contato com o que eu não sei. Então eu vou ter a ilusão de que eu conheço muito, de que falta pouquíssimo para eu atingir o conhecimento total. Só que a partir do momento que esse conhecimento começa a crescer, né, quando eu começo a encher este balão, o contato dele com o mundo exterior vai aumentando. Então, quanto mais eu encho o balão, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu percebo que tem coisas para eu conhecer. Então, mais eu percebo que o que eu sei é muito pouco. Daí o Sócrates dizer, só sei que nada sei. E quando a gente conseguir dizer isso, sinceramente, a gente pode saber que o nosso conhecimento já está crescendo. Muito, bastante. Mas aí, quanto mais a gente sabe, mais a gente vai perceber que tem coisas para saber. No livro Urânia, do Camilo Flammarion, ele diz que, uma frase interessante, ele fala que a eternidade da alma é insuficiente para tudo conhecer. Veja que interessante. Nós não existimos de todo sempre. Um momento a gente foi criado, mas a gente vai viver eternamente. E quanto mais por mais que a gente viva, ainda vai faltar coisas para a gente conhecer. Ainda bem, né? Porque imagina se chegasse um momento que a gente, pronto, agora eu sei tudo. Imagina o tédio que seria, né? Ter ainda a eternidade toda pela frente e não ter mais nada para eu descobrir, né? Então, a eternidade da alma é insuficiente para tudo conhecer, ainda bem.
Mas voltando então, né, para o que eu estava falando, com relação a esse autoconhecimento. Quando o Espírito fala para Kardec, né, essa frase, para fazer o que Sócrates disse, né, para a gente se conhecer, Kardec fala que ele conhecia, sim, a grande extensão dessa frase, mas como fazer para se conhecer, se autoconhecer? Então a espiritualidade continua a falar, e inclusive é Santo Agostinho, né, o Espírito Santo Agostinho, que fala: faça como eu fazia quando eu estava encarnado. Todos os dias, ao deitar, eu passava em revista tudo o que eu havia feito durante o dia e eu julgava essas minhas ações. E eu pensava também, se aprovesse a Deus me retirar do mundo, naquele momento, ao chegar no mundo espiritual, eu iria temer o olhar de alguém? Será que eu teria feito todo o bem que eu poderia ter feito? Será que eu não faltei com respeito? Ou será que eu não fiz o mal a alguém? E aí ele continua falando, ele diz que ao nos julgar, a gente percebe a dificuldade de fazer isso, porque é sempre muito difícil a gente julgar, né? Julgarmos a nós mesmos, porque querendo ou não, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, a gente sempre tenta justificar as nossas falhas, os nossos erros. Então ele fala o seguinte: quando estiver nesses momentos, para a gente parar e imaginar que não fomos nós que agimos, que causamos, que fizemos aquela ação. Vamos imaginar então uma outra pessoa agindo da mesma forma que nós agimos. Então nós vamos julgar essa outra pessoa. Então se o nosso julgamento sobre essa pessoa for culpando-a, não deveria ser diferente com relação a nós mesmos, né? Então, ele continua nos falando também, para que a gente não desprezasse a opinião dos nossos inimigos, porque o inimigo, ele não tem motivo nenhum para querer não nos mostrar os nossos erros, os nossos defeitos, porque muitas vezes, gente, por mais que um amigo queira nos ajudar, muitas vezes ele fica receoso de nos falar os nossos defeitos, porque às vezes não quer nos magoar, ou às vezes ele acha que a gente também não vai aceitar, ou a gente vai acabar brigando. Então, é preciso também ouvir as vozes, né, o que o nosso inimigo tem a falar sobre o nosso respeito. Muitas vezes, esse inimigo nos ajuda muito, porque é justamente aquela pessoa que fica lá colocando o dedo na nossa ferida. E às vezes a gente fica brigando com o inimigo porque ele está colocando o dedo na nossa ferida. Não seria muito mais inteligente da nossa parte curar as nossas feridas? E aí ele não vai ter lugar nenhum para colocar os dedos. E é interessante como diz Divaldo Franco, ele fala o seguinte: não me interessa o que o outro fala a meu respeito. O que me interessa é o que eu faço com o que o outro fala a meu respeito. É preciso saber avaliar as críticas. E lembrar também, se eu plantar 2 árvores na porta da minha casa, uma árvore que vai dar frutos e a outra que não dá frutos, a árvore que dá frutos é a que é mais apedrejada. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está um monte de gente o tempo todo apedrejando, pode olhar, na maioria das vezes, ela está dando muito frutos, né? E lembrando que o fruto é o escudo da árvore, né? A árvore que dá frutos é aquela que o lenhador jamais vai cortar, justamente por causa dos frutos dessa mesma árvore. Mas aí, é através desse autoconhecimento que a gente vai começar a ter essa vida interior, né? Que a gente vai começar a arrumar essa nossa casa no campo, que a gente vai começar a ter uma vida social pelo fato de já estar tendo uma vida interna, que a gente vai começar a conseguir amar verdadeiramente. Mas como eu já falei, a espiritualidade já deixou bem claro que
o amor verdadeiro ainda não existe nesse planeta Terra. A gente ainda não tem condição de sentir, né, e de viver o amor da forma pura como ele deveria ser. Né? O amor, ele se manifesta de várias formas. O amor entre amigos, como eu já falei aqui da amizade, o amor entre pais e filhos, o amor romântico, né? Vários tipos de amor. Ou melhor, várias manifestações de amor, porque o amor é um só. E Gibran também, no mesmo livro, ele nos fala algo também muito bonito sobre o amor. Ele diz mais ou menos o seguinte: quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta em sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa devastar vossos sonhos, assim como o vento devasta vossos jardins. Porque da mesma forma que o amor vos coroa, ele vos crucifica. E da mesma forma que ele trabalha para o vosso crescimento, ele contribui para a vossa poda. E da mesma forma que o amor sobe até as vossas alturas e acaricia os vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também ele desce até as vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, o amor vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa para que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado para que vos convertais no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós para que conheças os segredos dos vossos corações, e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Se, contudo, no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a eira do amor, para entrar em um mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. Porque o amor nada dá, senão de si mesmo, e nada recebe, senão de si mesmo. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor basta a si mesmo. O amor não tem outro intuito, senão o de atingir a sua plenitude. E quando um de vós ama, que não diga, Deus está em meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E se contudo amardes e tiveres desejos, que sejam estes os vossos desejos, os de vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite, de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, de sentires a dor de ter ternura demasiado, e de acordardes de manhã com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite agradecido e adormecerdes com uma prece nos lábios para o bem-amado e uma canção de bem-aventurança. Olha que interessante que ele fala, né? Justamente do amor que a gente ainda consegue viver, que, embora trabalhe para o nosso crescimento, contribui para a nossa poda. Da mesma forma que nos coroa, também nos crucifica. E eu me lembro de uma amiga, que a gente estava conversando, ela é espírita, uma pessoa que eu admiro muito. Então eu perguntei a ela, o amor dói? Foi até no programa de rádio, e ela falou, dói. O amor também dói. E aí ela contou uma história, né, da filha, que a filha dela havia feito alguma coisa que ela não gostou, e a própria filha sabia, né, que ela deveria ser
de uma certa forma, punida pelo que ela havia feito, né? E ela ficou, a mãe dela conversou com ela e falou que ela iria ficar um mês sem poder sair. E ela falou, né, lógico, não entrou em detalhe, falou que ela deveria fazer isso sim, porque o que ela fez, ela não poderia deixar com que ela passasse, né, sem arcar com as consequências do erro dela, porque ela poderia fazer aquilo no futuro, e ela que seria a maior prejudicada. Então, e durante esse castigo, né, que ela ficou sem poder sair de casa, passou o aniversário dela, e ela ficou em casa, né? Então a mãe dela me contando que ela nesse dia foi para o quarto e chorou muito, sentiu muita dor, mas por amor ela não poderia voltar atrás, porque corria o risco daquela pessoa que ela mais amava poder executar aquele erro novamente. Então nesse momento, né, o amor dói, ainda dói. E interessante que Joana de Ângeles, ela nos fala que quanto mais o espírito evolui, mais ele se torna sensível à dor alheia. E a gente questiona, não, então quanto mais o espírito evolui, mais ele vai sofrer, mas ela fala, mas aí também a inteligência dele vai aumentar. E aí ele vai saber a necessidade da pessoa passar por aquela provação. Em vez dele sofrer, ele vai esperar a pessoa, né, ou ajudar de bons grados, né, com bons olhos. Ajudar com alegria a pessoa a passar por aquele sofrimento. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue viver isso, né? E quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente vai tentar ajudar, a gente acaba sofrendo muitas vezes mais do que a outra pessoa, né? Porque a gente ainda não tem essa evolução o suficiente. Algum comentário, gente? Então vamos continuar. No livro Escutando Sentimentos, tem uma situação interessante do Anselmo, me parece que é no 2º capítulo. Ele tinha sido um dirigente de reunião mediúnica, não de reunião mediúnica, ele tinha sido presidente de centro espírita. Parece que durante uns 15 anos, os últimos 15 anos da vida dele, ele trabalhou ativamente na doutrina espírita. Só que ele chegou do lado de lá, ele estava totalmente deprimido. E aí ele conversando com o doutor Inácio, né, o espírito, ele pergunta, mas doutor Inácio, eu sempre ajudei muitas pessoas quando eu estava encarnado, né, eu sempre lutei contra a depressão, mas e aí o que acontece? Eu desencarno e aqui eu estou ainda com depressão? Como isso, se eu ajudei a iluminar o caminho de tanta gente? Então o doutor Inácio fala com ele, olha meu filho, realmente você ajudou mesmo a iluminar o caminho de muita gente, mas você esqueceu de iluminar o seu. Olha que interessante. Às vezes a gente sai de nós mesmos para ajudar o outro, para fugir de nós mesmos. O Roberto ali está me falando que o meu tempo já está acabando, né, Roberto? Daqui a pouquinho, eu vou diminuir um pouquinho rapidinho aqui. Então, gente, a gente percebe, fazendo um breve resumo, né, dessa necessidade da gente ter uma vida interna para poder viver bem na sociedade, para poder ter relacionamentos saudáveis, né? E quando a gente vive, né, nesses momentos, né, e consegue perceber, consegue se dar bem com a própria solidão, consegue perceber que nesses momentos de solidão é aquele momento que a gente deve entrar na nossa casa de campo e ser feliz e trabalhar e produzir, a gente se sente melhor pelo seguinte, porque sempre que alguém passa pela nossa vida, a gente vai ter o que oferecer a essa pessoa. E quando essa pessoa partir, a gente vai ter o que guardar também dessa pessoa, né? A gente vai ter a gratidão de ter vivido, né, de ter compartilhado um momento com essas pessoas, né? A gente vai ter o que dar e ter o que receber também. E para terminar, tem uma poesia interessante que eu vi o Divaldo Franco falando numa palestra. É mais ou menos um poema de gratidão, né? Ele diz o seguinte, e interessante que a gratidão, né, a partir do momento que a pessoa já conseguiu
viver bem consigo mesmo. Ele diz o seguinte: até ontem eu me permitia blasfemar, desesperar e xingar, tombar em desequilíbrio, mas hoje não. Eu quero dizer-te agora que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida. Quero agradecer-te a oportunidade de viver e a alegria de amar. Muito obrigado pelo que me destes, o que me dás. Obrigado pelo ar e pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, enquanto eu vejo na terra amputados, marcados, deformados. Eu vejo cegos e oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos dos salgueiros, a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que flauteia uma canção e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor e de ternura, mãos que libertam da amargura, pelas mãos que atenderam a velhice e a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, enquanto eu vejo na terra deformados, marcados, amputados, que não podem andar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na próxima reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Mas não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, um gramado de dor, seja lá o que for. Mas é imprescindível que dentro dele exista a figura do amor. O amor de pai, ou de mãe, de esposo, de esposa, amor de irmão, a companhia de um amigo, pelo menos a presença de um cão, porque é triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, uma cama para me agasalhar, nem aí eu blasfemarei ou xingarei, porque eu te tenho a ti. E quero dizer-te por fim, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Pelo seu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Obrigado a todos vocês e boa noite.